Todos nós temos sonhos, objetivos e metas a serem alcançadas. No entanto, quando se fala em investir o seu dinheiro pensando em alcançar esses objetivos, aí chegam as dúvidas. Onde investir? Qual o melhor investimento? Será que é seguro? E o Nubank, pensando nisso, criou as caixinhas, uma forma organizada de separar os investimentos com base nos seus objetivos. E falando em objetivos, precisamos saber se eles são de curto, médio e longo prazo. Por trás dessas caixinhas, por enquanto, existem dois tipos de investimento. Para ser mais assertivo, ao analisar o investimento, precisamos ver três coisas: rentabilidade, liquidez e segurança. Será que essas caixinhas se enquadram nesses critérios? Será que vale a pena? Qual a minha opinião sobre elas? E nesse vídeo eu vou falar tudo sobre as caixinhas do Nubank. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe, para quem não me conhece, e nesse vídeo eu não vou pedir like. Peço que fique até o final do vídeo. Aí sim, deixa seu like se você gostar do conteúdo e da forma que eu ensino. Vamos lá, sem enrolação. O que são caixinhas do Nubank? E deixa eu te explicar com esse cofrinho aqui. Aqui, do ponto de vista financeiro, seria errado guardar o dinheiro, já que ele não possui rendimento. Mas acontece, como o objetivo é apenas educar meu filho, ensinando a ele a guardar dinheiro, então eu deixo esse dinheiro aqui, mesmo sabendo que ele não possui rendimento e está perdendo poder de compra. Mas é algo que faz sentido nesse caso. E é claro, o meu dinheiro mesmo está nas corretoras, onde eu invisto em vários ativos diferentes para objetivos diferentes. Assim como esse cofrinho, as caixinhas do Nubank, o seu dinheiro é guardado em cada caixinha para um objetivo específico. Mas a grande diferença é que as caixinhas possuem um investimento por trás dela, que gera um rendimento. É isso mesmo, as caixinhas não são investimentos. Elas são somente uma ferramenta para organizar melhor o seu dinheiro. Investimento é o que tem dentro delas. Então perceba que eu sou totalmente a favor de investir com base em objetivos. E essa ferramenta é bem interessante, principalmente para o investidor iniciante. O problema é que até o momento em que gravo esse vídeo, existem apenas dois tipos de investimento e que podem não ser tão interessantes para alguns objetivos de vida. Mas calma aí, eu vou explicar melhor no decorrer desse vídeo. Primeiro, dentro da caixinha Reserva de Emergência, o investimento padrão por trás dela é o RDB, Recibo de Depósito Bancário. Ele parece muito com o CDB e também possui a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O RDB do Nubank possui liquidez imediata, ou seja, você consegue usar ele a qualquer momento, pode ser final de semana, de noite, o resgate é imediato. Por isso, ele pode ser uma boa opção para a reserva de emergência, como diz o nome da caixinha. Nessa caixinha, você deve priorizar a liquidez e a segurança, e o RDB se enquadra nesses critérios, já que possui liquidez imediata e a garantia do FGC. A reserva de emergência é para problemas inesperados, como conserto de carro, um caso de doença na família e até mesmo para uma recolocação profissional. O ideal é que você tenha na reserva de emergência entre 6 e 12 meses do seu custo de vida. Então, se o seu custo de vida é R$2.000 por mês, você precisa ter entre 12 e R$24.000 investido. Já o NU Reserva Imediata é um fundo de investimento em renda fixa, ou seja, você compra um pacote com vários investimentos de renda fixa, como debêntures, CDB, títulos públicos e outros. Ele é um fundo de baixo risco. Caso você clique nas caixinhas dos objetivos, ao escolher esse fundo, vai ser preciso fazer um teste de perfil do investidor, o Suitability. Todo mundo que investe em fundos de investimento e outros ativos de maior risco precisam fazer esses testes para melhor adequar os investimentos conforme seu perfil de investidor. Como está a composição desse fundo? Como é o portfólio dele? Você vê que essa parte cinza aqui, 63%, está em ativos de alta liquidez. Já a parte colorida são ativos que possuem uma rentabilidade melhor, que tem um pouco mais de risco e também um vencimento mais longo. Esse fundo só compra ativos de alta qualidade, de categoria AAA, AA, com perfil de risco mais baixo. Por isso que é considerado um fundo de investimento seguro. E as características desse fundo? Ele possui uma taxa de administração de 0,3, não possui taxa de performance, a aplicação inicial dele é R$100 e o resgate dele acontece em D+0, porém
você só consegue retirar esse dinheiro que está na sua mão em dias úteis, tá? Em horário comercial. O fundo tem um patrimônio líquido de mais de R$1 bilhão. Fazendo a comparação desse fundo com o CDI, você percebe que nos últimos 6 meses, o CDI rendeu 6,61%. Já o fundo rendeu 7,4%, um pouquinho acima. Porém, quando a gente coloca aqui um período de 12 meses, olha o que aconteceu. O fundo vinha rendendo aqui um pouco mais do que o CDI, quando de repente, por volta ali de janeiro, ele teve essa queda aqui, ó, uma rentabilidade negativa por conta das debêntures das lojas americanas. A varejista prejudicou muita gente e esse fundo foi um deles. Então ele teve essa rentabilidade negativa, mas você percebe que ele já vai retomando ali a rentabilidade, já alcançando o CDI. Então é possível que com o tempo esse fundo ele ganhe ali o CDI. Só que a gente tem que ficar atento que existem esses percalços aqui que podem ocorrer. Quando a gente coloca por todo o período, você percebe que ele vinha ganhando aqui o CDI, teve essa queda da americana e depois ele está retomando aqui, ó, provavelmente ele em algum momento vai passar o CDI. Porque a meta dele, a meta desse fundo é bater o CDI, é ganhar do CDI, é no longo prazo render mais do que o CDI. Por isso, existe o potencial de render mais que o CDI, mas existe risco também. Então esse fundo poderia ser utilizado para o curto e médio prazo. Como reserva de emergência, eu só aplicaria se fosse uma parte da reserva, pois o resgate dele é só em dias úteis. Então, esses são os dois investimentos por trás das caixinhas. Agora, lembra que eu falei que esses investimentos precisam ser feitos com base em objetivos? Então, eu usaria essas caixinhas somente para objetivos de médio e curto prazo. E por que isso? Porque quando eu penso em longo prazo, a ideia principal é me proteger da inflação. E também eu precisaria diversificar mais os meus investimentos. Então, eu não deixaria meu dinheiro em apenas 2 investimentos. Também eu não gosto de deixar o meu dinheiro em um banco e uma corretora, por vários motivos. Mas o motivo principal eu falo nesse vídeo aqui. Então, eu não teria problemas em usar essas caixinhas para objetivos de curto e médio prazo. Mas eu pensaria em investir em mais ativos diferentes para diversificar melhor minha carteira e pensaria em investir em ativos que me protejam da inflação pensando no longo prazo. Para isso, seria interessante usar uma corretora como a própria Nuinvest, que é a do Nubank, ou uma corretora de sua preferência. E quais são os ativos de longo prazo? Os ativos que me protegem da inflação. E também o que é longo prazo, que pode ser um conceito um pouco subjetivo. Longo prazo, para mim, é acima de 5, 10 anos. Um exemplo de objetivo de longo prazo é pensando na sua aposentadoria ou para a sua independência financeira. Eu poderia citar vários ativos pensando no longo prazo, como o ETF, os tesouros IPCA+, fundo imobiliário, ações e outros. Um exemplo de investimentos que me protegem da inflação são as ações, por exemplo. Quando você compra ações, existem empresas por trás dessas ações que vendem produtos e serviços. Então esses produtos e serviços eles vão sendo reajustados conforme a inflação. Um exemplo aqui, um refrigerante de 2 litros tem o mesmo valor que tinha há 10 anos atrás? Um outro exemplo de investimento que protege da inflação é o Tesouro IPCA+, que é um título público que paga IPCA mais uma taxa pré-fixada, que varia entre 3% e 5% ao ano. Como assim então? O IPCA ele é o principal índice da inflação. Então esse investimento ele vai pagar a inflação mais uma taxa pré-fixada ao ano. Então se a inflação naquele ano foi 10% e ele pagou uma taxa pré-fixada de 4%, ele vai te pagar 14% ao ano. Com isso, você tem um ganho real de 4% acima da inflação. Então, para o longo prazo, existem vários ativos que precisam ser adequados ao seu perfil de investidor. Infelizmente, até o momento, não tem esses investimentos na caixinha. Sugestão aí, hein, Nubank? E se você quiser saber mais sobre esse tipo de investimento, eu vou deixar uma playlist aqui, onde eu tenho uma carteira pública, a carteira do canal, onde eu ensino a investir na prática. E se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, me ajuda também deixando um like e deixa nos comentários dúvidas e sugestões. Um grande abraço e até o próximo vídeo.